Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde. Essa semana nós vamos começar um novo assunto, né? Nós vamos estender até praticamente o final do ano, que é a genética. Então, hoje a gente vai começar a entender um pouquinho o que é genética, né? E falar de alguns conceitos importantes que vão ajudar vocês ao longo da disciplina, né? Bom, então falando um pouquinho sobre o que é genética, né? O que a genética estuda. A genética vai ser uma especialidade ali da biologia, né? Que vai estudar os genes, a hereditariedade, a variação dos organismos, né? E a forma como esses organismos vão transmitir as suas características, né? Biológicas de geração em geração. Bom, tem dois pontos que eu acho interessante falar para vocês. Que é sobre uma figura importante da genética, né, que é o Mendel. Ele era um padre austríaco que viveu ali no final do século XIX. Ele tinha um grande interesse pela história natural e ele foi um nome muito importante para a genética, né? Ele criou as leis de Mendel, que vão ser um dos assuntos que a gente vai falar ainda nesse trimestre. Além disso, os estudos realizados na área da genética também têm contribuído, né? Tem servido ali de base para outra área da biologia, que é a biotecnologia, né? Que é uma área que vai estudar, né? E utilizar seres vivos para produção, para obtenção de produtos, na verdade, né? de interesse do ser humano. Bom, agora a gente vai ver um pouco de alguns conceitos importantes, né? Como eu disse antes, que vão ajudar vocês ali ao longo da disciplina, porque vão ser palavras que a gente vai usar bastante, vão ser nomezinhos ali que a gente vai usar bastante, então anotem ali no caderno, anotem onde vocês acharem melhor, porque vai ajudar bastante vocês. Também qualquer coisa que vocês precisarem relembrar, é só voltar nesse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bom, relembrando, né, ali sobre as bases nitrogenadas, essas bases vão ser moléculas que vão compor os nucleotídeos, né? E diferenciar também esses nucleotídeos, a gente vai ver daqui a pouquinho o que são os nucleotídeos. Vão existir 5 tipos de bases nitrogenadas. A gente vai ter a citosina, a guanina, a adenina, a timina e a uracila. Sendo que a citosina, a adenina, a guanina e a timina vão estar presentes no DNA, e no RNA, ao invés da timina, nós vamos ter a uracila. Bom, agora, né, falando sobre o nucleotídeo ele vai ser uma molécula composta por um ácido fosfórico, né, o fosfato, um açúcar, podendo ser a ribose, a desoxirribose, que a gente vai ver daqui a pouco, e uma daquelas bases nitrogenadas que a gente acabou de ver, né? Então, o nucleotídeo é formado por essas 3 estruturas, né? Já o nucleosídeo, caso vocês, na hora de estudar ali, acabem encontrando essa outra palavra, seria somente a junção da pentose, né, do açúcar, com a base nitrogenada. Então, lembrando que o nucleotídeo é formado por essas 3 estruturas, né? O fosfato, o açúcar e uma das bases nitrogenadas. Bom, falando agora sobre os ácidos nucleicos, né? Esses ácidos vão ser uma biomolécula, né, bem grande, formada por os nucleotídeos que a gente acabou de ver, onde vão ser armazenados informações genéticas, né? A principal função vai ser controlar e produzir aminoácido. E aí, através da produção desse aminoácido, a gente também vai ter a produção da proteína, né? Que vai interagir com outras substâncias, né? No nosso organismo, garantindo nosso pleno funcionamento. E aí, a gente vai ter o DNA e o RNA como exemplo desses ácidos nucleicos, né? O DNA sendo o ácido desoxirribonucleico e o RNA, o ácido ribonucleico. A gente vai ver mais detalhadamente esses 2 ácidos agora. Bom, o DNA, né, o ácido desoxirribonucleico,
Ele vai ser composto por diferentes nucleotídeos, como a gente viu como a gente acabou de ver, né? A guanina, a timina, a citosina e a adenina, que vão se ligar, né, com seus companheiros, formando uma fita dupla. Então, ali a citosina vai se ligar com a guanina e a timina com a adenina. Então, no DNA, a ligação dessas moléculas, né, que a gente acabou de ver, vai ser tão forte ao ponto de levar essas moléculas a formarem aquela dupla hélice, né, que é bem famosa. Outro ponto importante é que a sequência, né, desses nucleotídeos, a sequência em que esses nucleotídeos, né, vão estar organizados, vão formar um código. Esse código vai ser transcrito e traduzido pelo RNA, que a gente vai ver agora. Então, o RNA vai ser o ácido ribonucleico, né? Ele vai ser ali uma molécula intermediária na produção das proteínas. Ao invés de ter uma fita dupla como o DNA, ele vai ter uma fita simples, né? Formada ali pela adenina, guanina, citosina e também, diferente do DNA que tem a timina, a gente vai ter a uracilo. Bom, vão existir 3 principais tipos de RNA, né? O mensageiro, o transportador e o ribossômico, que vão realizar ali diferentes funções. Bom, o RNA, né, ele vai ser responsável por transportar, transcrever e traduzir informações, né, que vão estar presentes ali no nosso código genético e com o auxílio ali do ribossomo, auxiliar na produção dos aminoácidos. Nesse processo, né, de produção de aminoácido, geralmente, né, vai ser apenas um códon. O que seria o códon, né? Seria um conjunto de 3 nucleotídeos. Então, apenas um códon do RNA vai ser lido pelo ribossomo de cada vez, né? Então, o ribossomo vai lá, lê um códon, né, que é um conjunto de 3 nucleotídeos, e aí lê outro códon, né, e assim por diante. Cada um desses códons, né, cada um desses trios, vão formar um tipo específico de aminoácido, que em conjunto com outros aminoácidos, né, como a gente vê ali na imagem, o AA significa aminoácido, em conjunto com outros diferentes aminoácidos, vão, né, sintetizar, vão produzir uma proteína específica. Outro conceito seria o genoma, né? O genoma, ele vai ser a nossa sequência completinha ali do DNA, ou seja, né, ele vai ser um conjunto de todos os genes presentes em um ser vivo. No caso do genoma humano, vai ser constituído por 46 cromossomos, sendo esses organizados em 23 pares, né? Que vão estar encontrados dentro da célula, né? Dentro de cada célula do ser humano. E o nosso genoma, né? O genoma do ser humano vai ser formado ali por aproximadamente 27 mil genes. E falando em gene, agora a gente vai ver o que seriam, né, os genes. Então, os genes, eles vão estar presentes ali nos nossos cromossomos, né? Nos nossos cromossomos, mais especificamente no nosso DNA. Cada um deles vai codificar, vai formar um conjunto de aminoácidos específico, que a gente acabou de ver, né? E aí, cada aminoácido específico vai formar uma proteína com uma informação específica. Essa proteína, com uma informação específica, ela pode determinar, por exemplo, a cor dos nossos olhos, a nossa altura, a cor da pele. Aqui, ó. Esse gene vai estar localizado no nosso cromossomo, né? Em um local chamado locus gênico, né? Cada locus gênico vai conter um gene. E esse gene vai trazer uma informação específica, como, por exemplo, o formato do queixo, o formato dos olhos, ou a cor dos pelos. Bom, e agora, falando sobre o cromossomo, né? O cromossomo, ele vai ser uma sequência bem longa de DNA que vai conter vários desses genes.
eles vão se enovelar, né, ali com a ajuda da proteína histona até formar esse formatinho que vocês conhecem, né, que vocês já devem ter visto. Então, a espécie humana, ela vai possuir 46 cromossomos, que vão estar organizados em 23 pares. Sendo que 44 desses cromossomos, que vão estar enumerados de 1 a 22, ali na imagem, vocês podem ver, vão ser chamados de autossomos. E os outros 2 cromossomos que restam, né, vão ser chamados de cromossomos sexuais, né? Sendo eles o X e o Y. As mulheres, né, vão ser descritas com 46 cromossomos autossomos e 2 sexuais, o X e o X e o X, e os homens com 46 autossomos e 2 sexuais, o X e o Y, né? Lembrando que esses cromossomos, eles vão estar organizados, né, no interior das nossas células diploides. Né? Vocês devem lembrar da aula da semana passada, quando a gente fala sobre esse termo de células diploides, né? 2N. E sendo que cada par desse cromossomo vai ser chamado de cromossomo homólogo. Bom, aqui é só para reforçar, né, que o homem vai ter ali 44 cromossomos autossomos e mais 2 sexuais, o X e o Y. E as mulheres, né, 44 cromossomos, mais os 2 sexuais, o X e o X. Bom, falando sobre genótipo e fenótipo, aqui vou falar bem resumidamente, a gente vai aprofundar melhor em outro momento, né, esses termos de genótipo e fenótipo, mas o genótipo vai ser basicamente a nossa constituição genética, né, a constituição genética do ser vivo, né, e o fenótipo vão ser as expressões vai ser a expressão dessa constituição genética, né, onde vai ser possível observar através das características morfológicas e fisiológicas, né, aquela parte externa, né. Sendo assim, o fenótipo, ele vai ser influenciado, né, vai ser determinado pelas informações genéticas, né, pelo nosso genótipo, e também ele também pode ser determinado ali pelo meio ambiente, né, por onde o ser humano se encontra. Bom, para finalizar, vou falar um pouquinho sobre mutação, né? A mutação, ela vai ser uma mudança que vai ocorrer de forma aleatória, né? De forma completamente aleatória, no nosso material genético, sendo que ela pode ser considerada, classificada, né, na verdade, como gênica ou cromossômica. No caso da gênica, ela vai afetar o nosso gene, né? Podendo causar, por exemplo, alterações na base do nosso DNA, né? Como vocês podem ver ali na imagem, a gente tem alguns tipos de mutação, sendo que, acho que vocês podem acompanhar ali na imagem, né? A gente vai ter, por exemplo, a de deleção, onde alguns trechos do DNA vão ser perdidos ou deletados, né? Ou também a gente vai ter a inserção, onde vão ser inseridos alguns pares de base extras no nosso DNA, né? São formas de mutação. Essas mutações são alterações ali permanentes, né? E elas podem ser oriundas, né? Elas podem ser resultantes, né, de erros durante a duplicação do DNA, por exemplo, ou por influências de fatores ambientais, né, como radioatividade, raios UV, dentre outros fatores que podem influenciar, né. Bom, agora falando sobre alteração cromossômica, né, a alteração cromossômica, ela pode ser encontrada na estrutura do cromossomo, né, ou em alterações numéricas do cromossomo. Por exemplo, como a gente viu, o ser humano ele vai ter 46 cromossomos, né?
mas quando ocorre alguma alteração numérica, por exemplo, no caso da síndrome de Down, a gente vai ter um cromossomo a mais, 47, né? E isso já faz toda a diferença, né? A gente tem outras doenças também que vão ser resultantes de alterações cromossômicas, né? De mutações cromossômicas. Bom, e para finalizar, mas a título de curiosidade, né? A gente tem muito ouvido falar sobre atualmente sobre mutações sobre mutações, né? Que o coronavírus, o Covid-19 tem feito, sobre as variantes, né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, ali quando começou a pandemia, a gente tinha, né, aquele primeiro vírus, né? Aquele primeiro vírus encontrado, e aquele vírus ele tinha uma sequência genética específica, né? Mas ao longo do tempo ele foi sofrendo replicações, multiplicações, à medida que ele era passado de uma pessoa para outra. Né? Nesse processo em que ele é passado de uma pessoa para outra, pode ocorrer a mutação, né? Sendo que essas mutações seriam resultados de modificações na sequência das proteínas. Ou seja, né, quanto mais o vírus está circulando, quanto mais ele é transmitido de uma pessoa para outra, maior vai ser a probabilidade de ocorrer modificações, né, no seu material genético. Dessa forma, essas modificações genéticas, né, resultantes dessa alta transmissão, ela vai resultar no surgimento das novas variantes, né? Então, mais para a gente entender um pouquinho como que tem surgido essas variantes, né? Atualmente a gente tem ali a variante Delta. Por isso a importância do isolamento e do isolamento, né? Da quarentena ali também, para quem puder fazer, exatamente para evitar essa circulação do vírus, para que essas variantes, né, não estejam surgindo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente ali na plataforma, né, do Google Sala de Aula. A gente vai estar disponibilizando para vocês a atividade da semana. E semana que vem nós temos a nossa aula síncrona, né? Só para lembrar vocês. Então é isso, muito obrigada e uma boa semana para todos.